Gente, boa tarde. Vamos iniciar mais um evento da Central do Bumba Meu Boi, Sotaque Baixada e Costa de Mão, um projeto este contemplado pelo Centro Cultural Vale Maranhão. E eu quero dizer, Chico Pinheiro, eu quero falar a todos, né? Isso aqui é uma transmissão de saberes dos mestres para os alunos do ensino médio e alunos de outras categorias, né? E nós temos aqui 4 mestres que vão passar esses saberes para os senhores, 2 mestres e 2 mestras. Na ponta nós temos o mestre Raimundinho, nós temos o mestre presidente e comandante do Boi União da Baixada. Temos aqui, logo seguido, o mestre Zé Olinho, do Boi Santa Fé, presidente e homem do Boi Santa Fé. Dona Nelci, a mestra Nelci, que é do presidente do Boi Brilho São Francisco, cantadora. Temos a mestra Mãe Duca, presidente e homem cantadora do Boi Mimo de Santo Antônio. Então, esses 4 mestres vão passar esses conhecimentos para todos vocês. E nós temos aqui ao meu lado o mediador, vai fazer essa transmissão junto com esses mestres, Chico Pinheiro, tá bom? Ele é que é o homem que vai ter a conversação com eles junto com vocês. Chico Pinheiro, fica à vontade. Boa tarde, meus queridos. Então, boa tarde, meus mestres de todos nós. Bem, como vocês já sabem, já vos foi dito, é que nós temos aqui na Baixada Maranhense expressões artísticas que servem tanto como lazer, como devoção religiosa também, né? E como instrumentos de transmissão ancestral da sabedoria, e é tudo aquilo que foi construído durante tempos e que não podemos determinar precisamente quando aconteceu, por que está acontecendo e quando vai acontecer. O importante é que realmente há uma ótima vibração e grande importância para todos nós, essas manifestações que foi nos legada pelos nossos ancestrais, principalmente os nossos ancestrais da África Ocidental, né? Todo mundo sabe de toda essa influência, mas nós temos na nossa Baixada Maranhense expressões onde a mais notada até agora, não a melhor, mas a mais pontuada, que é a do Bumba Meu Boi, do sotaque da Baixada, né? Sotaque, todo mundo já sabe, sotaque é um estilo. O estilo já compreende forma, sonoridade, né? Compreende a visualidade das coisas, os conceitos, né? E nós temos aqui no Maranhão o boi da Baixada, que tem características advindas dos nossos ancestrais africanos. Como isso foi transmitido lá? Bem, até hoje nós temos o que eles chamam de griots, né? Eram os africanos que não transmitiam as coisas através de escolas, essas escolas formais. Geralmente os idosos, como acontecia em muitas sociedades primitivas, né? Os idosos é que reuniam, né, os mais novos para passar certos conhecimentos. E esses conhecimentos eram gerais, não era dividido em especialidades disciplinares, era tudo em grupo. Por isso que nessas brincadeiras acontece tudo em conjunto. Quem quer sacar as artes visuais, olha para o indumentário deles, né? Só que aqui vamos falar, a questão da expressão corporal, olha para a dança, mas aqui vamos falar especificamente da musicalidade advinda desses nossos ancestrais africanos, que foram transmitidas e retransmitidas através dos famosos griots, os contadores de história, que tinham a intenção de educar, né? Não é só um mero contador de história, a função deles era educar, passar aquele conhecimento, né, com o intuito de ajudar na transmissão de bons costumes e sabedoria, e que isso fazia elevar muito bem o status quo das comunidades. E isso foi transmitido para todo mundo, e principalmente para cá, com as vindas dos nossos ancestrais africanos. Bem,
características musicais, existem características próprias. A gente, quando ouve uma toada, a gente vê logo que não é uma melodia de rock, pode até ser adaptada futuramente, né? Não pode ser uma música no estilo sertanejo, que já tem mais uma influência indígena, né? Mas quando a gente ouve um bumba-boi, a gente sente que é África pura, né? Assim como quando a gente ouve os sambas tradicionais, a gente vê que tem uma característica da pessoa ouve e diz assim: rapaz, isso é um bumba-boi. Então, existem características, desenhos sonoros, que a gente chama de melodia, né? Existem uns desenhos sonoros que são características da África que aqui ainda se conserva. Por exemplo, pela extensão das savanas, né, pela geografia do lugar, quem queria transmitir um som mais longe, usava sempre fonemas fechados. Ou então, fonemas fechados, né? É mesmo que os maranhenses aqui lembram que o vendedor de camarão nunca gritou camarão, porque essa sonoridade no ambiente aberto é muito legal. Então, quer gritar camarão, então esses tipos de som, aê, são fonemas fechados que ficam melhor para ser transmitidos, né? Então, por isso que se usa muito no bumba-boi sons mais fechados. Outra coisa, diz tudo com poucas palavras. Diz tudo com poucas palavras, não precisa se explorar tanto com tanta letra para expressar um sentimento, que são as toadas, né? Toadas que vêm de entoadas, né? Toar é emitir som e sentimentos através da articulação dos sons e o que é a linguagem. Bem, então, essa característica temos aqui na Baixada. E, acima de tudo, a percussão, instrumentos característicos típicos da África, principalmente da África Ocidental. Lá também se utilizam instrumentos de sopro, sempre utilizou instrumentos de sopro, instrumentos de corda, né? Lembram da marimba, berimbau, as coisas assim. Tem instrumento em corda percutido. E batuques, muito batuques, tambores, né? É uma característica típica de lá. Então, todas essas características nós temos aqui. E aqui no Brasil, principalmente no Maranhão, já se foi recriando com as diferentes nações que foram escravizadas aqui, com a interferência também de europeus, alguma coisa da Europa, indígena. Aí criou-se coisas que não existem na África, mas que, com características iguais às que tem lá, né? Por exemplo, na África não tem um bumba meu boi desse estilo, esse sotaque, mas tem muita coisa que lembra lá. Então isso é uma evolução do bem. Então essas características musicais, né, que terminaram influenciando no social, tanto que se fez as brincadeiras em grupo, é que nós vamos expressar aqui, até porque houve essa preocupação, porque só em um evento como esse, um projeto como esse, é que a gente transmite esse tipo de conhecimento que não é transmitido nas escolas tradicionais, né? A não ser que algum professor decida fazer isso, né? Mas nunca é de um currículo geral. Esse é o professor. E para isso, nós temos aqui os nossos professores, que são mais ligados a essa questão tradicional do que os professores de anel no dedo, que são os nossos mestres, né? Eu sempre costumo dizer que mestre é aquele que, além de ter o conhecimento, se preocupa em passar para o outro, para manter, né? A gente chamou de mestre. E na África eram os griots, né? Então, existe a diferença do bom cantador. Quando é bom cantador, será que ele é mestre? Não, se ele tem a preocupação de ensinar os outros, ele é mestre. Senão, ele é simplesmente só um transmissor de conhecimento através de expressão oral, visual e corporal. Agora, que tem essa preocupação de educar com aquilo que veio dos ancestrais, é que eu concordo, eu sugiro que chame-se de mestre. E mestres são eles. E esses mestres vão ser apresentados hoje, porque hoje não é, a apresentação não é minha, só para fazer essa ligação de mediador. Nós temos aqui o mestre Raimundinho, sotaque do Boi da Baixada, que vai, em poucas palavras, dizer quem é ele, por que escolheu fazer isso que está fazendo, se é bom para ele e se ele transmite
alegria e conhecimento para os outros. Aí no final ele canta uma toada que ele acha, escolher e achar muito bonita, que seja importante que vocês conheçam. Mestre Raimundo. Boa tarde, pessoal. Meu nome, me chamo Raimundo Miguel Ferreira, mais conhecido no Maranhão, no folclore maranhense, como Mestre Raimundo. Nasci no município de São João Batista, no dia 24 de outubro de 1941. Outubro passado, eu completei 83 anos. E agradeço a Deus por isso. Palma para mim, criança. Eu preciso pedir palma para você. Agradeço, sigam o mestre. Vim de São João Batista para cá, para São Luís. Comecei a cantar boi com 16 anos. Vim para São Luís. Comecei a cantar boi no boi de Pindaré. Cantei no Pindaré. O pessoal gostaram. Aí teve um primo meu que botou um boi, me convidou do Pindaré para mim brincar com ele. No boi de São Vicente de Ferre, que esse tempo era ali na areia. Mas eu pulei a história. Eu comecei a cantar no interior, com 16 anos. Volto atrás à conversa. Com 16 anos eu comecei a cantar. No boi de Pedro Coelho, mas o apelido dele era Pedro Canilinha. Comecei a cantar dele. Cantei no boi de Pedro Canilinha, cantei no boi de Filomeno, pai do meu amigo Seu Linho aqui. Ele tinha um boi bom naquela época, cantei lá no boi dele. Cantei no boi de João Minhatica, cantei no boi de Paulo de Cadá, isso tudo lá na Baixada Maranhense. Cantei no boi da Barraca São Vicente de Ferre. Cantei no boi de Camundinho. No boi de Camundinho eu cantei por 2 vezes. Logo quando ele iniciou o boi no Olho d'Água. No Olho d'Água, não, no Olho d'Água. Comecei a cantar com ele. E de lá vim para São Luís. Aí que eu entrei no boi de Pindaré. Cantei no boi de Pindaré, do Pindaré fui para o boi de São Vicente de Ferre, do boi de São Vicente de Ferre, voltei para o Pindaré de novo. Me chamaram, acho que eles gostaram da minha toada lá. Eles me chamaram de novo e fui para lá. Do Pindaré, fui brincar no boi de Benedito Fonseca, o apelido dele. Não vou dizer para ninguém que eu disse para vocês, mas ele já morreu, não vai ficar bravo. A Benedito fala besteira. Cantei no tio do meu amigo João de Bento ali, ó. Benedito fala besteira. Dentro desse boi eu cantei 2 anos junto com o Coxinho de lá. Eu vim de lá, fui para o boi de São Vicente de novo. Do boi de São Vicente eu voltei, saí do boi de São Vicente e caí na besteira de convidar um amigo meu para fazer um boi. Fazer um boi na nossa responsabilidade. Era João Madeira Ribeiro, chamado Fontinelli. Fizemos esse boi. Fizemos não, começamos a conversar para fazer o boi. Ele disse, rapaz, quem que nós vamos convidar para ajudar nós a fazer esse boi? Eu digo, eu já sei quem é. Quem é? Zé Olinho, rapaz. Vamos lá. Esse tempo, Zé Olinho brincava no Pindaré. Chegamos lá no Pindaré, achamos Zé Olinho se balando numa redinha lá, para lá e para cá e tal. E aí, Zé Olinho? Oi? Rapaz, nós vamos aqui te fazer um convite. Ele disse, convite? De quê? Rapaz, vamos fazer um boi? Rapaz, vocês estão doidos para fazer boi, rapaz? Nós estamos com uma função de boi aí. É boi para lá, boi para cá. Vamos fazer um boi para nós beber nossa cachaça. Porque nós temos a nossa, nós bebemos o que nós queremos. E um boi dos outros. Só bebe nós que eles dão para a gente. Vamos fazer o nosso. Aí nós fomos embora. No outro dia vamos lá de novo. E agora vamos fazer boi. Boi então está feito. Eu tinha 2, 3 roupas de brilho. O Fontenelle tinha 2.
Esse aqui parece que tinha duas também. Aí reuniu o boi e fizemos o boi. Botamos o nome do boi, Pindaré 2. Rapaz, não botar esse nome desse boi, Pindaré 2, porque Pindaré já tem nome. Quando bota Pindaré 2, o pessoal se encosta para ver qual é o mais bonito. Se é o 12 ou se é o primeiro. Rapaz, por causa desse nome, o compadre teve briga, pelo amor de Deus, rapaz, vamos largar esse Pindaré 2, irmão. Daqui nada, vamos comer. Sério. Aí o Dona Terezinha Jans fazia parte da federação. Esse Zé Urinho foi lá numa reunião. Agora a Terezinha Jans mudaram o nome do boi. Botaram Santa Fé. Santa Fé. E Santa Fé está aí, não? Não tem Santa Fé? Vamos mais a viúva. Isso mais a viúva. Santa Fé está aí botando poeira no lombo. E depois eu digo, rapaz, eu vou sair de Santa Fé, porque eu vou para mim. Aí, rapaz, saí de Santa Fé. Eu morava no Vila Natal. Cheguei lá, estava na minha rede. A mesma coisa que os homens estavam lá se embalando na dele, eu estava me embalando na minha, lá na minha sala. E chegou um rapaz lá com uma sacola preta no ombro, tal. Chegou bem no meio da sala aí. Jogou a sacola. Tá aí, rapaz, que eu trouxe aqui para ti. Para mim, poxa, vê aí. Aí eu fui ver 5 roupinhas de brilho. Dessas roupinhas. Não era igual a minha aqui, mas era roupinha frasqueirazinha. O desenho era no parquinho. Aquele parquinho. Longe, a gente não enxergava nada. Rapaz, para que eu quero isso, rapaz? Tu é doido, não vai te levar. Rapaz, tu não pode ficar sem boi. Tu saiu do Santa Fé, tu saiu do São Vicente, tu tem que mudar um boi para ti. Aí, rapaz, como sempre conselho é bom, não era bom, mas se fosse para vendido, né? É assim que eles têm que dizer. Mas eu botei o boi. Eu fui à procura de um amigo meu amigo, meu primo, aqui do Monte Castelo. Nestor, nome dele. Nestor, vamos fazer um boi. Nestor tinha saído do boi da barraca. Tinha saído do boi da barraca. Ele disse, rapaz, fazer boi, rapaz, tu está saindo de boi, tu quer boi, vamos fazer um boi. Aí nós vamos botar esse boi aonde? Digo, olha, tu tem essa casinha bem aí, de frente. Nós alugamos um quartinho. Bota esse material da SEMAR, que ele trabalhava na SEMAR, e guardava o material da SEMAR lá. Bota esse material da SEMAR e nós botamos ele. Casinha baixinha. Começamos a fazer o boi. União da Baixada. Está aí. Para nós brincar, estou brincando. E faço um convite para vocês conhecerem o União da Baixada. É bem aqui no Rio Anil, travessa a Avenida do Contorno, 222, no Rio Anil. Isso. Próximo à União de Moradores, dali do Rio Anil. Sim. O endereço, repita o endereço, por favor. Avenida do Contorno, 222, Rio Anil. Conjunto Rio Anil. Quem diz Rio Anil, eu penso que é no Rio Anil Shopping. Mas é Rio Anil Bairro aqui no... Bem, e como a nossa comunicação hoje já está bem estendida através de meios radiofônicos, né, microfônicos, televisivos, androidianos, então as toadas, elas chegam bem mais rápido, elas divulgam o boi de uma maneira bem mais democrática, mais veloz, né? Então, dos bois tudo é bonito, mas as toadas geralmente que são o maior atrativo, né? E nós estamos diante de grandes cantadores, né? Grandes compositores de toada e cantadores, e o nosso mestre vai cantar da sua lavra a toada que ele acha mais interessante no momento cantar para vocês. Não, vai ser a capela mesmo, a turma é só depois. Ah, é? Depois a gente faz junto. Melhorou para apanhar, até melhorou. Então,
tá no céu, tá na terra, tá em qualquer lugar. Chamo Deus dia e noite, não me canso de chamar. Só Ele é quem pode nos salvar. Ele tá no céu, tá na terra, tá em qualquer lugar. Chamo Deus dia e noite, não me canso de chamar. Só Ele é quem pode nos salvar. É isso aí, companheiro. E a mensagem tatuada fica com cada um de nós. A mensagem tatuada por cada um de nós, né? Melodia e letra. Bem, muito obrigado, mestre Raimundinho. Logo mais estaremos de volta todos juntos. Eu agradeço. Agora nós vamos à nossa mestra Nelci. Alô? Boa tarde. Eu me chamo Nelci de Jesus Câmara Paiva, nascida em Peso Alto, município de Cajapió, Maranhão. Sou presidente, canto, bordo, costuro, tudo para o boi e o grupo Brilho do São Francisco. Eu venho de Cajapió, eu já acompanhei eu brincava lá, em Cajapió, nos grupos lá. O senhor de um boi lá chamado Vitório do Curador, tinha um senhor cantador como Godofredo, todo mundo aqui conhece, e eu acompanhava o meu pai que puxava o tambor onça, e eu cantava no cordão, brincando com eles lá. E como eles acharam que eu tinha a voz boa, eles começaram a pedir que eu cantasse uma toada. E eu, do nada, eu fiz uma toada lá. Só que eu não me lembro mais. Cantei 3 toadas nesses grupos lá. Foi de boi esse Vitório Curador chamado, um senhor de Lucas da Ilha Grande, também interior, e um tio meu que tinha também um bumba-boi chamado Logrigério. Aí de lá, meu irmão veio para cá, fazíamos um boizinho lá do meu irmão, no interior. E ele veio para cá, para São Luís, veio para o Coroadinho, lá ele convidou uma galera do interior, fundaram um boi chamado Flor dos Filhos do Pica-Pau Amarelo, até o tempo. Aí ele mudou-se do Coroadinho e foi para o São Francisco, para encerrando uma conversa que está muito grande. E lá no São Francisco ele registrou o boi Brilho do São Francisco em 1997, fundou, registrou, já era o Brilho do Flor do Sítio. E pela ironia do destino, em 2006 ele foi assassinado. E teve uma história muito longa, e com isso, no dia que aconteceu, ele tinha deixado a pasta de documento do boi dele comigo. Onde eu moro hoje, que é no residencial Recanto dos Poetas, em Passo do Lumiar. Aí, depois do velório, do enterro, voltamos, e eu fui correr atrás do que tinha acontecido. Lá em 2010, eu ganhei o boi pela justiça, por conta que tive o apoio da senhora, esqueci o nome dela agora aqui, a doutora Sandra Eloise, promotora. Ganhei, não tive condição de fazer em 2010, porque a gente teve que dividir com a segunda pessoa lá, eu fiquei com poucas indumentárias, o boi não estava bom, né? E quando foi em 2011 eu comecei a fazer, apresentar. Ele já era afiliado no município, no estado. Aí eu dei continuidade. Lá onde eu morava era Raposa. Em 2014 passou para ser Passo do Lumiar. Estamos em Passo do Lumiar hoje. E até o dia que Deus quiser. Mestre Nelci,
Então, bem como o mestre Raimundinho, quase todos vocês são descendentes de boieiros, né? Que já são descendentes de outros brincantes de boi, de descendentes de boi, e assim chegamos até a ancestralidade e ver que realmente isso foi passando, né? De pai para filho, de tio para tia, e é importante que continue, porque os mestres estão aqui para passar para nós, né? Então estão cumprindo o seu papel. Mas, mestra Nelci, com que toada você queria marcar todo este evento, né? E este espírito de passagem cultural que vocês estão fazendo através da sabedoria de vocês e que receberam dos outros? Vou fazer uma toadinha aqui. Eu sou Maria Joana, do olho da Jussareira e fã de boiada. Eu sou Maria Joana, do olho da Jussareira e fã de boiada. Quando escuto o apito e de tapinica, o onça responde, zabumba toca a alvorada. O corpo estremece, o pé sai do chão de tanta pisada. Cistensa corre pra ver brilho de São Francisco no sotaque da Baixada. Quando escuto o apito e de tapinica, o onça responde, zabumba toca a alvorada. O corpo estremece, o pé sai do chão de tanta pisada. Cistensa corre pra ver brilho de São Francisco no sotaque da Baixada. É importante vocês entrarem para a questão de um linguajar típico, né? Os vocabulários são típicos de Bumba Boi, cada um tem o seu característico, né? Cistensa é a plateia, é a assistência, corruptela da palavra assistência, né? Então, geralmente, quando se faz a história de boi, as pessoas não dizem assistência, dizem assistência. Isso não está errado, é um vocabulário típico. Bem, então nós vamos agora à mestra Duca, que por questões ainda de recuperação, né, de um leve acidente, que eu chamo de leve porque ela está superando cada vez mais, ela vai ficar sentadinha, mas ela mesmo sentada continua gigante. Boa tarde a todos e a todas. É um imenso prazer estar com estes alunos, com estes mestres futuramente. Então, eu vou fazer minha breve apresentação. Meu nome é Maria José Diniz Costa, mais conhecida na cultura popular, na cultura ancestral, como Mãe Duca de Xangu, e Mestra Duca, para alguns que queiram chamar. Então, eu nasci, sou baixadeira, nasci em um povoado chamado São Joaquim, município de São João Batista. Com meus 7 anos de idade, meus pais mudaram para São Vicente de Velho, aonde eu me criei e na minha adolescência passei lá. Aos meus 16 anos de idade, vim para São Luís. Mas lá no interior, lá em São João Batista, eu conheci o Bumba Boi através do meu pai, que era brincante de Bumba Boi. O grupo a qual eu conheci se chama Brilho da Noite, de São João Batista, do saudoso mestre Camundinho. Ao chegar em São Luís, já na minha maioridade, já aos meus 26 anos, eu comecei a fazer parte do boi de São Vicente de Velho, que era de um tio nosso. Tio meu, primo desses dois aqui. Então, lá eu brinquei uns anos, mas por ironia do destino, como ele já era falecido, a família não teve o interesse de manter.
a palavra salvaguarda. Então deixaram acabar. Em 2006, tivemos o convite para fazer parte do Boi União da Baixada. Então, no União da Baixada, nós passamos 9 anos brincando, mas lá eu não cantava, lá eu brincava de chapéu de pena. O meu papel era baiante de cordão, certo? Quando foi em 2010, por ordem de um guia espiritual, eu tive a sina de receber um boi. Então, de 2010 até 2015, ele permaneceu boi de terreiro, porque o verdadeiro boi que era de terreiro não era esse boi de gesso, era o melhor, boi de pano, como a gente chama, que é feito a capoeira. Então era um boizinho de gesso. Então ele desejou trocar o boi de gesso por uma capoeira, aonde é feita de buriti, de madeira, coberta com espuma, e ao finalizar é emassado com massa acrílica, ao finalizar é complementado com gesso para dar o formato, para poder fazer o lixamento e pintar. Aí está feito a capoeira do boi. Então foi essa missão que eu recebi, e assim foi feito. Mas este boi, ele permaneceu em casa brincando só no terreiro. Ele tinha 3 ensaios, tá? E um ritual de morte, certo? Então, quando foi 2015, eu caí na besteira, recebi os papéis da cultura e caí na besteira de credenciar o boi na cultura, o boi mimo de Santo Antônio. Foi registrado na cultura em 2015. E em 2015 ele foi habilitado. Mas até então o mimo de Santo Antônio não tinha um grupo. Fiz a apresentação no dia 19 de junho. Quando foi depois, com 3 dias que passaram, eu tive a orientação de um mestre que está bem aqui presente, o nosso querido mestre Zé Olívio. Foi até a minha residência, porque ele era na época, ele era um dos patrões do boi, tá? Porque todos dois aqui já foram patrão do mimo de Santo Antônio. Primeiro foi o senhor Raimundo Miguel e depois foi o senhor José de Ribamar, até chegar em Manduca. Então, ele foi, sentou comigo e me aconselhou eu formar um grupo. Então, assim foi feito. Eu obedeci. Eu não corri atrás, formei um grupo com crianças. Porque os que eu conhecia que brincavam boi adulto, já tinha todo mundo, já estavam colocados. E eu não queria tirar dos seus verdadeiros grupos, dos seus verdadeiros viveiros. Então, eu construí um grupo. Hoje, nós temos um grupo, o Mimo de Santo Antônio. Então, assim nós viemos trabalhando, ensinando, se ensina o bordado, se ensina a percussão, se ensina a cantoria, a matraca, para que o amanhã
a nossa comunidade, como se diz, saia alguém que possa ter referência, a mesma referência que hoje a Mãe Duca está tendo perante a vocês. E eu espero em Deus, ao meu santo, que possa surgir do mimo de Santo Antônio uma pessoa ou várias pessoas capacitadas. Obrigada. Tudo bem. Muito bons ensinamentos da mestra Duca, da Mãe Duca, que vai agora cantar aquela toada que ela acha mais interessante no momento, passar como mensagem para os nossos companheiros que estão aqui sob a tutela de vocês. Chegou o mimo de Santo Antônio, vaqueiro corre viver. Chegou o mimo de Santo Antônio, vaqueiro corre viver. Ele chegou esturrando, fazendo o terreiro tremer. Tu toma cuidado com ele, pro novilho não te bater. Ele chegou esturrando, fazendo o terreiro tremer. Tu toma cuidado com ele, pro novilho não te bater. Então a gente cada vez mais aprendendo com os mestres, né? Lembro que ela falou que o boi, o primeiro que se faz é armar a capoeira do boi. Bem, capoeira a gente conhece outros que capoeira é também mato ralo, capoeira, né? É aquela expressão corporal típica dos nossos ancestrais também, né? E só capoeira no boi plástico, no boi de brincar, é como se fosse o nosso esqueleto. É o primeiro que se arma. Esse é capoeira. Olha, são termos típicos, né? Termos típicos da brincadeira de bumba-boi, né? Ela disse que o boi chegou esturrando, esturrar, né? É um termo típico nosso maranhense, mas aplicado ao bumba-boi. Então, se tivéssemos que fazer um dicionário, faremos o dicionário dicionário bovino. Bem, então, vocês viram tanto que a gente aprende, não só pelo tipo de entonação vocal dentro da brincadeira de bumba-boi, um tipo de melodia, mas também a nossa parte literária, né? Nossa parte vocal. Bem, então, agora nós teremos o nosso mestre, o quarto mestre, que é o nosso querido Zé Olinho. Boa tarde, gente. Prazerzão estar reunido com todos vocês. Viemos para cá para ensinar, mas nós estamos tendo uma grande aula com o maestro Chico Pinheiro. O homem é fera, o homem conhece tudo que ele diz tem sentido. Mas bom, o companheiro Raimundinho desceu um comentário aqui, contou uma história. E eu não vou ter nem a petulância de querer falar alguma coisa, porque ele já disse tudo. Por onde ele passou, eu quase passei. Não fiz permanência em tantos bois como ele citou que participou. Por quê? Obrigado. Porque eu tive que vir para cá. Vim para cá em 55. Mas eu tive uma durabilidade substancial em alguns que eu passei. E aqui cheguei, em 1955, comecei a trabalhar para tentar ajudar minha mãe, que era mãe solteira de 10 filhos, e eu tive que me virar nos 30 para ajudar. Bom, daí eu me encontrei com um cidadão, eu estava morando de frente do convento adolescente, na kitnet, lá na época não era kitnet, era quartinho mesmo, e um cidadão que brincava boi, que já é falecido, me apareceu na porta do quartinho, com a mão assim, ouvindo eu cantar uma toada que não era minha, né? Eu gostava muito de ouvir as toadas lá do meu setor, e eu comecei a cantar uma toada. Ó, chapa feito, machã, eu
no acampamento, Quintino é falso, mas ele canta essa família, ele insistiu comigo e me convidou para vir brincar no boi de Pindaré, que existia no bairro de Fábio. Não, rapaz, eu brincar no interior aqui, a gente é diferente e tal. Mas ele insistiu comigo e ele terminou me levando lá. O que resultou? Um convite para eu participar do boi de Pindaré. Para lá eu fui. Ajudei eles a matarem o boi naquele ano, em 1966. E aí eles me mandaram um recado para mim. Eu trabalhava de garçom. Me mandaram um recado que era para mim ir numa reunião que ia ser feita para mim. Para mim, reunião para mim, por quê? Será que eu fiz algo errado lá na morte do boi? Mas fui. Cheguei lá, a reunião tinha um cidadão chamado Safio, que era conterrâneo da gente, e aí ele oficializou o convite para mim, se eu queria continuar no boi com eles. Se eu tiver merecimento, estou aqui. Bom, no ano seguinte, eles já me colocaram nesse mesmo ano aqui, como primeiro vaqueiro. Resultado, o Coxinho, que era o cantor oficial do boi, preparou num papel 3 versos e 2 claras, porque naquela época a gente começava a fazer o ritual da morte do boi, era dentro do alto logo. E aí até que memória dele, fui lá ler para ele me dizer qual era a melodia da porrada, eu disse assim, tá, até aqui, fiz esse ano, o alto, aonde tinha que começar com o alto. Resultado era que foi que no ano seguinte, eu botei na minha cabecinha poluída que eu não ia cantar mais verso dele, nem toalha para ele. Aí passei 2 ensaios sem ir, e ele chamou o Jocanso, reclamou muito, que eu não tinha ido, aprendi a toalha, ele estava a fazer o alto. O Jocanso foi, onde eu trabalhava, e perguntou, por que eu não estava atendendo? Se eu não queria mais, eu digo, mestre, é o seguinte, eu vou fazer minhas besteiras, minhas bobagens. Se der certo, eu fico. Se não der, procure outro, que está tudo bem. Você vai fazer? Eu vou fazer. Resultado é que eu fiz minhas 3 cordinhas, e meus 3 versinhos, e me aprumei para Coxinho, porque Coxinho era uma fera para cantar boi, todo mundo sabe disso. E eu me aprumei para Coxinho. Isso nós estávamos ali na Rua Antônia Pinto, no Mar de Fátima. E eu, quando ele começou a guarnecer o boi, aí então nós íamos com o boi lá na fogueira e vinha cantando para entregar para ele no terreno. E eu, aí eu saí para buscar o boi já cantando uma, querendo me aparecer. Aí fui lá, peguei o boi e vim, entreguei para ele cantando. Daí, meu amigo, a coisa começou a criar sentido, e o João Campos passou por perto assim, e aí, o nosso curso de direito que isso daqui vai te dar. Ora, continuamos. E campeonato, e tudo direitinho, peguei para ele e tudo continuou. Aí Coxinho não gostou daquela minha atitude, porque ele queria, eu acho que ter um subordinado embaixo da árvore de direto, né? Mas aí eu digo, não, mas eu já tenho algum tempo fazendo isso aqui, eu vou botar a minha para fora mesmo, não tem negócio. Comecei a cantar, e graças a Deus, o João Câncio me reconheceu, sentava comigo lá dentro do barracão dele e ia me mostrar tudo, como era para ser feito. Primeiro de tudo, você tem que saber como tratar seus brincantes. Você tem que saber como montar seu grupo. Para todo mundo me respeitar, você respeitando todos também. E aí chegou um momento em que Fontenelle e este está aqui, atrás de mim, já por ter informação desse meu talento, não sei se
E o certo é que eu procurei fazer tudo e mais um pouco dentro do Bumba no Boi, como eu faço até hoje, para querer mostrar para o público que o sotaque da Baixada é um boi de talento. É um boi que quer tudo de melhor para cima. E nós fazemos isso. Eu me constelei com esse cidadão aqui, nós cantamos 16 anos, juntinho ali, passar por picaré, né? E então a coisa foi. Sim. E aí foi, gente. E hoje eu me sinto um cara feliz, satisfeito, por ter tido como companheiro o Ramondinho, ter tido como companheiro o Duval, Hermino Castro e tantos outros, né? Que chegaram e cada um pouco de sabedoria que um mostra, a gente vai aprendendo mais. Olha aqui a aula que nós estamos tendo no Chico Pinheiro. E tudo importa para nós. Mas isso é uma aula que ele está dando para a gente aqui. E nós aprendemos muito mais. Bom, vem aqui. Atuada. Esse atuada. Olha só, eu fiz uma atuada, gente, naquele problema que aconteceu, aquela enchente no Rio Grande do Sul. Vocês vão me dar permissão para eu cantar a última, para eu ter que dizer a minha última palavra nessa atuada aqui. Há poucos tempos eu não cantava só para mim não tornar chato, não tornar incoerente, mas a atuada é assim. Ei, rainha Iemanjá, ô mãe poderosa, tu mora numa ilha encantada. Oh, rainha Iemanjá, oh mãe poderosa, tu mora numa ilha encantada. Tu protege meu ui, protege a minha boiada. Tu protege esse povo lá do Rio Grande do Sul, que ficaram nu e tiveram a casa levada. Tu protege meu oi, protege a minha avó. Tu protege esse povo lá do Rio Grande do Sul, que ficaram nu e tiveram a casa levada. Desculpa, gente. Opa, agora foi legal. Para você ver, as crônicas, né? O Bumba não foi, não fica só dentro de si com a atuada. Ele canta as alegrias, as mazelas do mundo todo, os sentimentos. Canta para todas as entidades divinas que existem no mundo, né? Vocês conhecem uma toadinha que eu canto, chamada Guerreiro Valente. Graças a Deus, onde eu canto ela é bem assim. O que acontece? Um certo ano, a menina tinha saído de Santa Fé, e eu fui cantar, cantei uma toada num ensaio, porque quando estava uma hora dessa assim, a tribo do Santa Fé, eu ia todo mundo, e eu cantei uma toada chamada Sou Santa Fé. O presidente, quando ele estava de pé do altar, foi me criticar, lá na porta da rua. Agora o boi de Santa Fé está virando. Eu digo, será que esse rapaz é doido? Nós não podemos cantar só para o nosso gosto. Nós temos que cantar para o povo sentir, ouvir e gostar. Aí foi que eu cantei essa guerreira do Valentino. Ele não canto para ninguém, para cantar todo mundo. Eu canto só de brincadeira mesmo. Obrigado, gente. Desculpa. Brincadeira boa. Também uma bela porque realmente. Bem, alguém pegou o microfone? Não, ele fica lá com o microfone. Bem, agora, na sequência, nós vamos apresentar a Orquestra do Boi, que é constituída na Baixada. Nós temos duas expressões, dois sotaques, né? E vocês vão... Aliás, antes disso eu queria lembrar que o alto, o mestre Zeolinho falou que toda vez de apresentação do boi tinha o alto do boi, que muitos chamavam também de matança. É hora da matança do boi. Pois é. Dois tipos de matança.
O alto era aquela representação teatral, né? Interpretada através da música, da dança, né? Toda a expressão vocal. Isso havia em toda a apresentação do boi, principalmente quando era nos terreiros ou nas casas das pessoas, né? Hoje a gente ouve mais a questão musical. O boi canta as suas toadas, dança, mas o alto tinha, o povo pedia, queria ver aquela representação teatral do boi, tá? Então nós vamos agora apresentar os instrumentos do boi da Baixada, os seus músicos, né? Aqui, como em toda orquestra, os instrumentos são uma conjugação dos sons graves, médios e agudos, né? Então os sons graves do boi da Baixada são representados sempre com a coordenação dos pandeirões e da onça. Tambor onça, né? Tambor muito utilizado na África, né, para acompanhar os cantadores em todos os tipos de canto, mas aqui é usado especificamente nos bumbabóis. E aqui no Maranhão chama-se tambor onça, ninguém chama tambor grave. É porque além de ser friccionado, é porque ele imita o esturro, olha a palavra esturro aí, ele imita o esturro da onça. Da onça, né? Pois é, ele imita o esturro da onça, tambor onça, né? Olha o que o boi da Baixada, aliás, aqui quase todos os bois, só o de Zabumba, que hoje não usa mais, num certo tempo atrás, muitos anos atrás ainda usou, e tirou da natureza, né, o som grave da onça e passou para colocar como meu boi. Nós temos os pandeirões. Vamos ouvir o batuque do pandeirão de marcação aí. Muito obrigado. Repara, ele faz um grave e um médio, às vezes um agudo. Repara que o tamanho dele, ele é bem maior. Então, essa condição dele vibrar maior quantidade de ar faz com que ele se torne um instrumento de som grave. Bem, nós temos também um instrumento bem mais agudo. Mais agudo. Caveirinha? Muito obrigado. Bem, nós temos outros pandeiros, às vezes até menores ou do mesmo tamanho, mas que os sons graves, médios e agudos as pessoas já tiram na mão, né? Aí é onde entra a musicalidade do instrumentista, né? Então, enquanto esse faz o som grave, né, o som mais grave dos pandeiros, alguém pode fazer uma batucada média para fazer junto com ele os sons. Caveirinha, cadê minha tambor? Bem, temos também como instrumento de efeito o nosso maracá. Isso aqui em uma orquestra seria trocada pela batuta. O maestro, quando rege, ele não rege com uma batuta, né? Aquela varinha na mão, que é a extensão dos braços dele. Esse aqui, ele tem, só que o maracá, ele fala ainda melhor que isso, porque ele repreende também quem está tocando errado. Às vezes, pela maneira do cara sacudir do maestro comandar, além de ser o cantador, geralmente é o cantador master do boi é que comanda esse instrumento. É considerado o instrumento mais nobre, porque é que é comandado pelo maestro, né? Bem, e agora o instrumento mais popular do bumba boi, que é a nossa matraca. Vamos fazer uma batidinha aqui da Caveirinha. Cadê meu tambor? Isso, agora vamos ver no conjunto. Vamos lá?
Hein? Então eu queria ouvir mais um outro instrumento. Não, é porque eu estou pedindo caveirinha, cá meu tambor. Eu estou dizendo que está parecendo mais aí do que marcação. Eu tenho um tambor aí que não querem incluir tambor na percussão e eu. Sim. Bem, aí a pergunta. Primeiro, uma pergunta que eu faria agora. Parece que o apito é muito importante, né? Mesmo que quando não havia o batuque, na hora que eles iam cantar as toadas a capela, primeiro eles apitaram, para você ver a importância que tem o apito na história, né? Porque primeiro o apito, ele dá aquela inspiração, né? Baixa o santo, né? É o instrumento mais importante da boiada. Sem apito ele não canta. E parar, ele tem que com apito. Olha, vocês estão vendo que o bumba-boi é muito mais do que isso que a gente se vê, que brinca e que pula, né? O sentido, né, de cada instrumento, a fundamentação de tudo que se faz vai bem mais distante do que o que a gente pensa. E o mestre na hora dele parar a toada, ele tem que ter o controle do apito para todo mundo fazer uma parada só. Aquilo é muito importante. Eu ouvi pela primeira vez Zé Olinho, há muitos anos eu acostumado a ouvir, mais uma vez eu vi Zé Olinho puxar uma toada e logo depois da toada ele utilizou o pandeirinho. Esse pandeiro aqui, esse aqui está sem platinela, né? Platinela são os risquinhos que tem no pandeiro, né? Quando tem um sampa, isso aqui serve para valeu. Mas isso aqui é um pandeiro, ele sem a platinela, é um pandeiro típico também do Bumba Meu Boi, da Baixada. É isso, professor. É isso. Bem, então o que vamos fazer é o seguinte. Agora vamos para, antes da gente fazer o batuque geral e que vocês participam também, está na hora da alguma pergunta que eles poderiam responder, né? Se alguém queria fazer alguma pergunta, eu entrego aqui alguém tem alguma pergunta para fazer a eles especificamente, ou então uma pergunta de maneira geral, alguém quer perguntar alguma coisa, está tudo bem esclarecido? Então, diga seu nome e pergunta. Me chamo Caio, sou brincante também com Kazumba e pesquiso assim, por meu boi, né? E agradecido por contribuição de vocês, e imensa, né? Eu queria perguntar, porque eu vi uma foto dos bichos, né? Os bichos também fazem parte, né? Faziam muito parte da comédia, né? No alto na comédia do Bumba Boi tinha os bichos, né? Que era uma onça, uma jaguatirica, né? Isso era muito comum, assim. Eu queria perguntar para vocês da lembrança, assim, dos bichos que vocês têm no... A gente tem lembrança, sim, mas não eram todas as brincadeiras que tinham esse zoológico. Nós tínhamos o boi de Viana, o primeiro boi nesse sotaque, que tinha um carneiro. Depois apareceu o boi da floresta e aí foram mais alguns outros, mas não deram continuidade com isso. Devido despesa e artesão para fazer essas coisas, e acabou, não se vê mais mesmo a bicharada. Boa tarde. Eu estou aqui representando a Escola Municipal de Música e eu tenho uma pergunta a vocês que é sobre o que nós estamos vendo, que é um movimento como uma forma de homenagem a tudo que foi produzido, né, na cultura do Bumba Meu Boi. As escolas e os instrumentistas estão buscando fazer uma releitura das músicas com instrumentos que não são do Bumba Meu Boi, como o violino, né, com vários outros instrumentos. Então, nós lá na Escola Municipal de Música, nós temos muito essa preocupação de estar demonstrando que uma escola de música, ela não deve trabalhar somente com o que se
tem, né, dito que é a música erudita, né? Entre aspas, e essa, então tem que tocar só música clássica, só. E na verdade nós estamos fazendo esse trabalho de sempre mais integrar, trazer, valorizar a nossa música local, a música popular. Então, assim, a pergunta é como vocês veem esse movimento todo das pessoas quererem cantar as toadas com outros instrumentos, com a orquestra sinfônica, de tantas outras formas, né? Esse movimento aí está acontecendo, e se vocês realmente consideram que é válido, ou que ao contrário, vocês de repente discordam, alguma coisa assim. Obrigada. Bem, quem gostaria de responder a essa pergunta, o que ela quis, eu vou só reforçar, é que é o seguinte, que outras formações musicais, como as orquestras sinfônicas, orquestras de câmara, esses grupos de violonistas, piano, estão também já interessando-se em fazer músicas no estilo, inspiradas no Bumba Meu Boi, né, uma releitura que a gente chama isso, né? Aquilo que é lido no tambor onça, alguns estão fazendo já no contrabaixo, quando vão para os palcos, tá vendo? Então essa releitura, utilizando toda a expressão rítmica e melódica do Bumba Meu Boi, mudando os instrumentos, né? E adaptando a uma outra forma de conceber isso que existe, mas com outra sonoridade. O que vocês acham disso? Se é bom, se é ruim para o Bumba Boi, se é bom ou ruim para os músicos? Professor, eu entendi muito bem o que ela falou. E entendi muito mais o seu reforço. Gostaria de perguntar para a Raul se responde. Quem responde? Responda logo que o senhor entendeu. Ô, Pimentinha. Olha, gente, nós temos umas grandes dificuldades novamente. A rapaziada pega os instrumentos para bater e estão querendo fazer a coisa por conta. Ainda há pouco eu respondi lá na rádio, lá no Bacana que nós estamos, e dá para ver nitidamente que a rapaziada pega os instrumentos e faz o que quer. Querem fazer o que quer. Aí é onde eu discuto bastante com eles, porque eu vejo o que você faz, ou tenta fazer, tem que ter um acabamento, tem que ter uma direção, tem que ter algo que você entenda. Como é que eu vou pegar um instrumento daquele ali e vou bater para você ouvir a coisa destoada? Pode? Eu acho que não. Eu acho que não pode. Você tem que procurar fazer para que todos entendam o que é o boi de Santa Fé, o boi de Itamaré, porque aqui já tem um boi uma batucada diferente. Mas nós temos que procurar fazer a coisa certa. Então, se você, para me ensinar, para mim buscar aí o que é que vocês querem aprender, eu tenho que levar vocês para um local, vamos dizer, na minha sede, ou em qualquer outro lugar, para que vocês possam entender o que é percussão do boi da baixada. Como é que cada instrumento desse tem que ser tocado para dar aquele balanceado de instrumento para instrumento. Você viu que o mestre aí falou o que é a matraca, o que é o maracá, o que é o qual é uma marcação. Os tipos de som que é extraído de cada instrumento desse. Tá certo? Certo. Bem, então, agora, antes de fazermos um trabalho com a participação de todos vocês, com toada, eles cantando toada, nós cantando junto também, e batucando junto, nós vamos mostrar agora o outro sotaque da Baixada, que é o sotaque de caixa, que a gente chama os bois de caixa. Então nós temos aqui o que a gente chama, aqui tem vai ser o repique, o repinique. Bem, repara, eu disse repique e repinique, ele disse logo, retinta. Então, o que é que significa a retinta? É sempre o instrumento, no caso aqui um tambor, que faz o som mais agudo.
faz os sons mais agudos dele, e que é acompanhado sempre do instrumento mais grave, né? Que é uma zabumba, que é uma caixa de som mais grave, ou caixa de som mais grave. Então, é o outro sotaque que nós temos dentro da Baixada, o sotaque onde a mestra Nelci cantou a toada ainda agora. Inclusive ela falou da retinta. A retinta, também palavra africana dada aos tambores de som agudo. Quem é do samba sabe disso também, né? Só que a gente chama de retinta ou ripinique, né? Os blocos tradicionais aqui chamam retinta, mas a retinta dos blocos tradicionais é um tambor sempre dirigido pelos mestres, comandado pelo mestre. Apito na boca, retinta aqui pendurada é um instrumento bem menor, com som agudo. A retinta daqui bate o som dela da retinta. Temos também na Baixada, muito bonito, que acho muito o instrumento agudo, por exemplo, numa banda de música, o instrumento de palheta mais agudo a gente chama de requinta, né? Um clarinete bem pequeno. Então tem muita palavra bem parecidas, né? Sonoridade da requinta, é o clarinete mais agudo. Aquilo foi o instrumento que eu comecei a tocar quando era criança. Bem, então nós temos requinta. Aqui a retinta, que vem a raiz é retini, né? Que foi feita para retinir, retinta, né? Retinir é projetar som agudo. Isso em termos técnicos musicais. Bem, então agora o que nós vamos fazer é, primeiramente no sotaque com os pandeirões, é chamar vocês para vir auxiliar o povo aqui na tocata, porque eles já estão cansados. Então nós vamos ficar bem aqui na frente, cada um com seu instrumento. Levanta aí, galera. Bandeirão, vamos ficar agora aqui na frente. Cadê a caveirinha? Atrás dos microfones. Desculpe a turma do som, mas é porque agora é para Xandão, caveirinha. Então, para vocês observarem. Observarem, tá vendo? Ouvirem e olharem o que, quem está tocando o que. Bem, então, por enquanto, sem toada, 30 segundos sem toada. Como é que vai?
que a gente estava fazendo isso aqui, esperando que vocês se manifestassem para vir tocar também. Mas a gente sabe como acontece essas coisas, né? Isso é devagarinho. Vamos começar a ir para os terreiros ensaiar, olhar os ensaios. Não só para ser um artista do gospel, mas para compreender, né, todo esse processo e o porquê de toda essa alegria. Porque que as pessoas enchem a mão de calo, mas fica até de manhã, na maior alegria, ainda mostra com orgulho a mão inchada, né? Então, tem que compreender tudo isso. Perguntar se todos vocês têm interesse em aprender, pegar um instrumento desse para aprender, para se fazer um presente na sede de cada boi que eles escolherem, para a gente ensinar como realmente é. Porque nós temos um instrumento que vai no fogo e temos um instrumento que não vai no fogo. Ó, o ritual da fogueira sempre foi muito importante nos bois, né? Antes de cantar o guarnecer, bem antes, ó, guarnecer é um outro termo típico do boi, né? Que é corruptela também da palavra guarnecer, que é encher, reunir, né? Mas aqui diz guarnecer, aqui no Maranhão o correto é guarnecer, não é guarnecer. Ó, aplicado ao bumba boi, isso é, que é reunir para sair para brincar. Isso, enquanto se chama para guarnecer, os brincantes estão quase todos na fogueira, que é a reunião da boiada, a brincadeira começa em volta da fogueira, na hora da afinação dos pandeiros. Hoje já temos pandeiros de nylon, né? Fibra sintética, mas a afinação no fogo é feita muito com pandeiros de couro de animal, geralmente de bezerro, de cabra, né? Então, o que nós vamos fazer agora é o seguinte: a batuta vai continuar e cada um cantar duas toadas, não só duas mesmo, duas toadas, cada um vai cantar duas toadas no seu sotaque. Olha, lembre do sotaque de caixa, né? Agora, responsabilidade dos músicos. Agora, observar, vai pegar um malho quem tocar o pandeiro. Bem, então vamos começar com... Bem... Então vamos com o nosso mestre Raimundinho. Obrigado, mestre. Mas antes de eu cantar, eu vou anunciar aqui o endereço do Boi de Ana Baixada. Para vocês que quiserem assistir, é Boi de Ana Baixada Oficial. É só entrar nesse site aí que já olha ele brincando. Boi União da Baixada Oficial. Agora que vai começar, como é que o boi funciona, né? O ensaio. Vamos fazer o ensaio. A assistência já chegou, vamos fazer o ensaio. A turma vai aprender toada, vai gingar aqui com o boi. Eu vou, mediante o que eu falei para vocês, aquela luta que eu tive e tal, desde 16 anos até hoje, eu tirei uma toada para mim mesmo, que o pessoal gosta dela. Eu vou cantar para vocês ouvirem. Eu alcancei o meu objetivo, já tenho o que eu preciso, agora só tenho que agradecer. Eu alcancei o meu objetivo, já tenho o que eu preciso, agora só tenho que agradecer. Eu preciso da minha saúde para continuar a viver. Obrigado, meu Deus, me dê a vida até quando eu merecer. Eu preciso da minha saúde para continuar a viver. Obrigado, meu Deus, me dê a vida até quando eu merecer.
Agora essa toada, vocês todos têm que me ajudar a cantar. Todos vocês. Não tem que ficar ninguém parado. Eu vou fazer o que Jesus Cristo mandou. Eu vou fazer o que Jesus Cristo mandou. Eu tenho por obrigação de atender o meu Senhor. Ele mandou eu andar pelo mundo, semeando o amor. E quem é que vai? Eu vou. Quem é que vai? Eu vou. Semear o amor. Quem é que permissão, vou fazer uma pergunta para o povo. Faça. Eu vou perguntar para vocês. Todos vocês são filhos de Deus? Ela não respondeu ninguém. Todos vocês são filhos de Deus? Então nós somos irmãos, porque eu sou também. E agora, mestra Nelci. Agora, mestra Nelci. Cadê a turma? Tá lá. Turma do Retiro da Caixa. A orquestra está aqui preparando, afinando o instrumento, mas esse aqui é rápido. Já pode puxar a toada, né? Mete a forquinha aí. Isso aqui não é toda a forquinha que o pessoal segura. Não tá passando não? Toca no ombro mesmo. Já. Tudo bem? E vamos lá, vamos à toada. Mestra Nelci. O galo cantou, já deu meia-noite, e vaqueiro tu corre a fazenda, o sino dobrou. O galo cantou, já deu meia-noite, e vaqueiro tu corre a fazenda, o sino dobrou. É unha vaqueirada
Terceiro. Gente, eu vou cantar a reunida do Mimo de Santo Antônio. Vou comprar no meu apito, vou chamar meus companheiros, eu vou reunir meu batalhão. Vou comprar no meu apito, vou chamar meus companheiros, eu vou reunir meu batalhão. Na fazenda Santo Antônio tem um laço de união, quem manda na frente é Jesus e depois meu São João. Na fazenda Santo Antônio tem um laço de união, quem manda na frente é Jesus e depois meu São João. Vou comprar no meu apito, isso não é pra morar, isso é rapidinho. Oi, em nome do Pai e do Filho, eu vou me benzer, vou fazer meu sinal da cruz pra Jesus me proteger. Oi, em nome do Pai e do Filho, eu vou me benzer, fazer meu sinal da cruz pra Jesus me proteger. Pra Ele me dar força e coragem, saúde pra mim viver, pra quando eu chegar o mês de junho eu cantar meu guarnecer. Pra Ele me dar força e coragem, saúde pra mim viver, pra quando eu chegar o mês de É isso aí, meus queridos estudantes, meus queridos professores e meu querido público. Aqui eu vou deixar o nosso contato para aqueles que se agraciaram da nossa humilde toada, da minha humilde pessoa. Vou deixar o meu endereço e o meu telefone de contato. Rua Nossa Senhora Aparecida, número 7, bairro Areinha. Telefone de contato 98820-8707. E quem quiser nos seguir nas nossas redes sociais, pode no YouTube, pode botar Boizinho Encantado, Mimo de Santo Antônio ou Centro Cultural Beneficente Proteção de Santo Antônio. Obrigado. Obrigado. Agora eu quero falar comigo, cadê as palmas? Vocês não vem mais. Bem, gente, então agora com a apresentação
a exposição do mestre José Olinho, nós queremos também agradecer a cortesia do Boi Santa Fé, que trouxe também para a gente encerrar, além das toadas do mestre, toda a sabedoria dele, mostrar também as outras expressões artísticas que acontecem na comunhão com a música aqui dentro do Bumba Meu Boi, com a composição, né, da letra e melodia, o ritmo e agora também a questão da arte visual e da arte dos movimentos de corpo, que é a dança. Então, nós temos também, junto com o sotaque, saber o que o corpo faz quando ouve uma música dessa, o que o corpo faz. Principalmente quando absorve, baixa os personagens índios, caboclos, aqui que estão presentes, e tem um cazumba também. Então, cada um dança de acordo com o seu personagem dentro de todo esse alto, de todo esse enredo, né? E nós vamos ter ainda no sotaque da Baixada do Pandeirão a presença do brilho, do colorido e toda a arte visual típica do Bumba Meu Boi, desse sotaque, conjugada também com a dança, né? Muito típica, a dança não é o pula-pula, como é no samba, nada mesmo, é bolado, é a dança inspirada nos indígenas, né? Com batuque, mistura de África e uma porção de etc e tal, que nós estudantes vamos ter que continuar estudando, porque esse estudo aqui não finda, ele não se acaba aqui, ainda tem muita coisa e milênios para se descobrir o fundamento disso que está acontecendo. Então, a gente que vê uma brincadeira dessa, chora, não sabe porquê, existe um porquê, mas isso tem que ser pesquisado no futuro, né? É só ir no dia da matança, ou então no dia do batizado do boi, que vocês vão ver a emoção das pessoas que estão olhando, se emocionam sem saber o que está acontecendo realmente. E o que está acontecendo, o que começou a acontecer há milênios e que irá acontecer há milênios para frente. Tá? Isso que a gente deseja. Então, com vocês, mestres violino, com suas duas toalhas e seus sotaques, no ritmo da música, no ritmo da dança e com a ajuda de um majestoso visual. Muito bem, só pedir aqui a licença para o senhor Zé Olinho, né? Nosso companheiro aqui grande, para me falar sobre o Boi Brinde do São Francisco, que eu ia dizer e esqueci. Quem quiser ver nós, é só procurar no YouTube Boi Brinde do São Francisco, Instagram, Facebook, tudo tá lá, tá bom? Beleza. Obrigado. Beleza. Vamos agora, mestre Zé Olinho e sua trupe. Eu cheguei tocando o apito, chamando pra reunir o canta brava Nizinho. Eu cheguei tocando o apito, chamando pra reunir o canta brava Nizinho. Oh, meu vaqueiro, São João tá chamando você. Desde o ano passado que meu santo não te vi. Oh, meu vaqueiro, São João tá chamando você.
linda sereia, vem brincar, mas eu estou na beira do cais, olhando você, sentada no banco de areia. Linda sereia, vem brincar, mas eu estou na beira do cais, olhando você, sentada no banco de areia. Quando o vento sopra, quando a lua sai, e eu só tenho medo, é quando o vento quando o vento sopra, Uma balanceia, a lua sai, uma areia. eu só tenho medo, é quando o Bem, a gente quer agradecer a presença de todos, apesar de que quem lucra com isso não somos só nós, os mestres, os promotores, vocês também, não só vocês que lucram. Tudo isso é um trabalho feito por, como diz o projeto, é um trabalho que vem desde os griots, dos nossos ancestrais na África, que aqui se promulgou com outros povos que vieram para o Brasil, mas onde vigorou ainda mais forte as características africanas do que a gente fez aqui agora. Isso tem que ser transmitido e estamos aqui por isso. Por isso que isso dá alegria, saúde, né? E paz para nós todos, e sabedoria também. Então, todos agradecemos por tudo isso que aconteceu agora, e é uma semente lançada para que vocês promovam de outras maneiras, mas toda essa sabedoria que veio de longe está aqui e que vai mais longe ainda. Muito obrigado a todos. Eu só quero falar a vocês, corrigir um pequeno erro que eu não me apresentei no início, né? Mas o meu nome é João Batista Gonçalves Fonseca, conhecido no meio cultural como João de Bento, hoje presidente da Central do Rio Curso da Baixada e Costa de Mão. Todos esses sotaques que vocês viram aqui é só Baixada. Nós temos o sotaque Costa de Mão, que também é nosso associado. E quero agradecer a todos vocês, de coração, muito obrigado, só gratidão, pessoal da Escola de Música Municipal, todos vocês aqui, gente. Eu quero agradecer de coração. Gente, gratidão, agradecer Chico Pinheiro pela mediação. Chico, show de bola, você é um mestre mesmo, não tem como negar isso, né? Você é um cara que, bem como o mestre Zé Olim falou, você sabe tudo e mais um pouco, tá? Tudo mais um pouco. Agradecer o mestre Raimundinho, o mestre Eulinho, a mestra Mãe Duca, a mestra Nelci Paiva,
agradecer o espaço, agradecer o pessoal do Centro Cultural Vale Maranhão, e que nós estamos aí. E quero falar para os mestres, e os pessoal que participaram aqui dos batuqueiros, os mestres ainda não sabem, que vai ter que assinar um termo de acho que é de imagem, não sei o que é, alguma coisa assim, não me passado o que é. Então o senhor vai assinar o termo. Sempre, muito obrigado a todos, tá bom? Muito obrigado a vocês, queridas, tá? A Central dos Bois Sotaque da Baixada é uma entidade mãe que trabalha em benefício de todos os batalhões Sotaque da Baixada e Costa de Mão do Maranhão. Existe há 15 anos realizando festivais, gravações de toadas dos seus associados e ajudando todos na parte administrativa dos seus batalhões. Central dos Bois Sotaque da Baixada e Costa de Mão do Maranhão. Administração: Mestre João de Bento. Quero pedir, encarecidamente, a todos os presidentes de grupos e aos nossos associados, meus companheiros e amigos, presidentes e amos de bumba Meu Boi vinculados à Central, que apoiem esta entidade. Meu mandato se encerra agora em março, mas peço que todos se associem e se cadastrem nesta entidade, contribuindo para apoiar o novo presidente. Desejo que o próximo presidente dê continuidade ao nosso trabalho, para que a entidade não seja fechada por falta de apoio. Caso isso aconteça, será uma desvalorização para os mestres e para os grupos que fazem parte deste projeto. Portanto, faço este apelo carinhoso para que vocês se aproximem e colaborem com o novo presidente, que assumirá a partir de março de 2025. Meu muito obrigado.